Pessoal, boa noite a todos aí que estão acompanhando a jornada. Forte abraço, você que está vendo ao vivo, acompanhando com a gente. Vou agradecer o pessoal aí que participou antes da gente. Papos aí muito interessantes, assuntos muito importantes, tá? E é uma alegria estar aqui com vocês, tá? Hoje o nosso tema é sobre boina de polimento, né? A importância da boina de polimento dentro do processo de polimento técnico, né? Então, ainda para quem não me conhece, sou o professor José Ailton, sou da empresa Tool System. Então, a Tool System é uma empresa que já atua há muitos anos, há mais de 20 anos, dentro das principais montadoras, das principais oficinas, oferecendo soluções para pintura, né? Então, isso inclui parte de equipamento de pistolas de pintura, compósitos de polimento, boinas, enfim, tudo que é relacionado à pintura automotiva, atuando agora fortemente também na aeronáutica, e estava acompanhando a palestra do Jassa, muito legal, realmente é aquilo que ele estava mostrando mesmo. Parece com carro, existe aí aparentemente muitas similaridades entre um veículo e uma aeronave, mas a aeronave ela tem muitos detalhes, existem muitos aspectos técnicos, né, que envolve aí o cuidado com uma aeronave. Muito boa palestra, né? Palestra do seu Oswaldo, abrindo um bate-papo delicioso. A gente poderia estar ouvindo o seu Oswaldo aí por horas, né? Contando um pouco dessa história dentro do estética automotiva no Brasil. Então a gente está falando aí já de 40 anos, né? De 70, 80, 90, aí já vai uma bela caminhada, né? Então agradecer aí, foi um prazer aí ter essa palestra do seu Oswaldo da Pérola aí. O Alex também, falando aí da fidelização de cliente, enfim. Isso é muito legal, porque essa busca do conhecimento, né? Então a gente sempre tem que estar procurando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aprofundar naquilo que é o nosso tema principal, que é a estética, né? Fazer um bom trabalho em todas as áreas. Então, para começar o papo, a importância da boina dentro do processo de polimento, a gente tem que começar a falar de uma coisa importante e que muitas vezes ela não é falada, muitas vezes ela é esquecida, ou pior, ela não tem a importância devida ao tema. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre a questão de saúde, né? Um profissional de estética, ele vive da sua condição física. Então, se ele tem alguma lesão, se ele tem algum tipo de dano à sua saúde proveniente do seu trabalho, o que acontece? Ele deixa de ser uma mão de obra produtiva, ele deixa de ser a empresa, né? E, poxa, como é que boina de polimento pode estar influenciando na saúde? Me explica isso, né? De repente você do outro lado está perguntando. Uma coisa muito simples, pessoal. O que acontece é o seguinte: a trepidação de uma máquina. Então, vamos falar com você, eu quero falar com você que trabalha aí 8, 9, às vezes 10 horas utilizando uma politriz, seja ela uma rotativa, seja ela uma rotorbital, de quanto de impacto, quanto de vibração vem para suas mãos, para suas articulações de punho, para sua articulação de antebraço, para ombro. Então a gente tem uma série de profissionais que ficam incapacitados para o trabalho de uma forma, às vezes, até muito prematura, por lesões de esforço repetitivo, Léo. Então, isso é um ponto que você, profissional, tem que levar muito em conta, tem que levar isso muito a sério, porque isso é um fator de impossibilidade de você continuar fazendo o seu trabalho, tá? Então, essa conversa, eu sempre gosto de começar falando de saúde, falando de melhores condições para o profissional. E é uma preocupação que você tem que ter em todos os produtos que você vai adquirir, vai comprar, vai utilizar aí na sua estética, desde uma
uma máquina, né? Começa por uma máquina, ter um bom equipamento, ter um equipamento que segue as normas de segurança, as normas de ergonomia. E a boina, ela tem um papel fundamental dentro deste processo de redução de trepidação da máquina para a sua mão, tá? Então, nós da T-System desenvolvemos um sistema, tá, de amortecedor. Se você olhar aqui nessa boina, ela tem essa parte acinzentada, depois eu vou abrir o microscópio para mostrar para vocês, onde ela atua como um amortecedor. É uma borracha, ela não é uma espuma como a poliuretano da boina, ela é uma borracha, e ela reduz, né? Ela faz esse trabalho de amortecedor para reduzir a trepidação máquina-mão. Tá? Então, essa é uma preocupação que todos os nossos produtos têm, de ter essa camada, ter esse sistema único. Você não tem nenhuma boina aqui no país e nem fora do país com essa preocupação ergométrica, né? Com essa preocupação de redução da vibração da boina máquina para sua mão. Tá? Então, prestem bastante atenção nesses detalhes. Então, o fabricante de boina hoje, ele tem que ter essa preocupação com o usuário, ele tem que ter essa preocupação com o profissional de estética, tá? Visando preservar a saúde, tá? Então, é uma coisa que vocês têm que começar a pensar, tem que começar a avaliar o quanto que cada produto ou cada equipamento está pensando na minha saúde, está pensando na sua saúde, e é o melhor investimento que você pode fazer. Às vezes não é nem na qualidade do produto, do desempenho. Nós temos vários produtos com qualidade, com desempenho, mas você começar a pensar essa parte da segurança, dessa redução de trepidação da máquina para sua mão, é o melhor investimento que você pode fazer, ok? Então, dito isso, cara, põe atenção nisso, coloca foco na sua saúde. Isso é a coisa mais importante. O melhor patrimônio que você tem é o seu corpo. É você estar de uma maneira tranquila, podendo fazer o teu trabalho. Legal? Então, vamos lá. Dito isso, vamos lá para a parte técnica das boinas. Então, eu até deixo uma pergunta para você que está me ouvindo aí. O que diferencia, por exemplo, uma espuma de poliuretano? Todas as boinas de espuma para polimento, elas são feitas de poliuretano, né? De uma espuma de poliuretano expandido. E o que diferencia, por exemplo, uma boina de polimento automotivo de uma esponja de lava-louça, de um colchão, de uma espuma de embalagem, enfim, tantas espumas que a gente tem em diversos segmentos aí no mercado. Tá? O que diferencia uma boina de polimento de todas as outras espumas de PU que você vê no mercado, de um colchão, por exemplo, são as normas técnicas internacionais, que vão definir parâmetros técnicos, vão diferenciar uma boina de polimento dos outros materiais, tá? Então isso é importante você saber. Então nós temos aí diversas normas técnicas internacionais, são bem longas, depois eu posso até disponibilizar para vocês todas essas normas, né? São várias normas, mas eu queria falar com você hoje de uma norma específica, né? Que ela diz assim, qual a quantidade de células por centímetro quadrado. Tá? Então, essa informação de tamanho de células, quantidade de células por centímetro quadrado, ela vai fazer toda a diferença na hora de você utilizar a boina. Então, vamos lá. A boina, ela muitas vezes ela é subestimada dentro do processo de polimento, tá? Então, às vezes a gente dá muita importância para o composto, e é óbvio que o composto ele é a estrela da companhia, né? Uma boina sozinha não consegue polir. Eu ficaria muito feliz se eu pudesse desenvolver uma boina que não necessitasse de composto de polimento, né? Ia ser um sucesso total. Então,
A boina ela é uma ferramenta importante, ele é um transporte, ela é uma peça fundamental para que esse composto de polimento que você vai utilizar, ele se torne eficiente, que ele entregue aquilo que ele se propõe, daquilo que ele foi produzido, pensado, desenvolvido e fabricado para fazer. Então a gente costuma até dizer, às vezes você tem aí uma Porsche Carrera Turbo, um super carro, você não tem pneu para andar no carro, né? Então você não consegue aproveitar todo o desempenho, toda a potência. A mesma regra se aplica ao sistema de polimento. Legal? Então, nós vamos falar sobre essas normas técnicas, especificamente sobre essa norma técnica agora de quantidade de células por centímetro quadrado, mas antes disso, eu queria falar também uma outra informação bastante importante para nós, tá? Eu vou pegar aqui uma embalagem das nossas boinas, para a gente conversar alguns assuntos legais também, tá? Que é você saber como todos os nossos produtos têm aqui um manual, tá, gente? Então, não sei se você teve a oportunidade de ver uma boina com um manual de uso. A Two System tem esse manual de como utilizar a boina da melhor maneira, tá? Então, aqui a gente tem todas as dicas, tá? De como você preparar a sua boina para trabalhar. A gente vai falar isso aqui no final, tá? De como lavar a boina, como preservar a boina, como utilizá-la da melhor maneira. Nós temos um QR Code aqui que você pode acessar e falar com a gente aqui da parte técnica, tá? Mas eu também quero mostrar que a gente traz uma informação, um estudo técnico muito detalhado que a gente fez sobre camadas, sobre pintura original de fábrica, tá? Então acho que a luz aqui está um pouquinho perto, deu uma estourada, vou colocar aqui de lado. Então aqui são as camadas da pintura e a gente fez aqui um estudo com as montadoras que a gente trabalha, quanto de verniz a gente tem na maioria, na média dos carros feitos aqui no Brasil, quanto a gente tem de fato para trabalhar, o quanto de superfície nós temos para polir, tá? Ailton, mas no que isso é importante? É super importante, tá? Então vamos lá, nesse trabalho que a gente fez nas principais montadoras onde nós atuamos, nós temos uma média de camada de verniz entre 30 e 50 microns, tá? Poxa, Ailton, o que significa 30 a 50 microns de verniz, tá? Vamos pegar um parâmetro muito fácil, muito tranquilo, para a gente poder ter essa noção de grandeza. Se eu pegar aqui um fio do meu cabelo, tá? Se você pegar do seu cabelo, na média de um fio de cabelo, eu vou ter aí cerca de 100 microns, tá? Então, pense bem. Você tem, num verniz de um carro original, metade da espessura de um fio de cabelo. Gente, acredita, é muito fino. Eu tenho uma quantidade bastante reduzida de filme para poder trabalhar, para poder executar o meu trabalho de polimento. Então, por que isso é importante, gente? Se eu não tenho essa informação, se eu não tenho esses parâmetros, o que pode acontecer? Eu criar uma remoção desnecessária no carro do seu cliente. Hoje, eu valorizaria muito se o meu veículo, onde eu deixasse numa estética para fazer o trabalho de polimento, de trabalho na pintura, de correção, e esse profissional tivesse primeiro esse conhecimento técnico de quanto eu tenho de verniz e que ele adotasse um sistema que removesse minimamente a camada do meu verniz, ou melhor, não removesse nenhum verniz, né? Que é o que garante a qualidade da minha pintura. Então eu ficaria muito tranquilo, valorizaria bastante, isso é uma coisa que você pode pensar também, agregar com uma qualidade de serviço dentro da sua estética, que você faça uma leitura, que você pegue um medidor de camada e faça uma leitura, faça uma marcação de quanto de verniz, ou quanto de tinta, né, na verdade, que você vai ter uma marcação total de todas as camadas, mas sabendo que esse verniz pode ter uma faixa de 30 e 50, você fazer essa leitura, essa marcação, esse rastreamento,
executar o seu processo de pintura, fazendo uma opção de menor abrasividade possível para evitar a remoção desse verniz, de camada de verniz, de forma desnecessária. E quando eu entregasse esse carro ao cliente, eu pudesse fazer uma nova marcação, um novo relatório, e entregar para o meu cliente. Olha, eu recebi o seu carro com 100 microns, 110 micras, estou te entregando ele com 109, com 110. Então, isso é polimento técnico, tá, gente? Isso é trabalho profissional, esse é trabalho de quem tem um diferencial. Tá? Eu tratar com responsabilidade, com competência, com conhecimento a superfície do carro do meu cliente. Então, isso é uma coisa para você pensar aí bastante importante. Então, a gente tem uma superfície muito fina. Ah, mas o verniz é duro, é resistente, eles já tem um trabalho danado para tirar uma marca. Perfeito, isso é a tecnologia, né? O Oswaldo estava falando na primeira palestra dele da evolução dos materiais, das tintas, de tudo evoluiu. E essa evolução, às vezes, ela demorava um tempo, ela tinha uma validade maior, né? Então, às vezes, um processo de pintura dentro da montadora, às vezes demorava 3, 4 anos para mudar alguma coisa, mudar um verniz, mudar alguma composição na pintura. Hoje, essa velocidade é muito maior, então a cada 6 meses você tem alguma novidade, você tem algum verniz diferente, você tem um material diferente. Então a gente tem hoje um espaço de tempo mais curto, menor, para que a gente possa se atualizar a esses materiais. Tá? Mas no fim das contas você vai ter uma superfície, vai ter um substrato que não permite muitos abusos, não permite uma abrasividade, uma agressividade desnecessária, tá bom? Então vamos lá, eu gostaria dentro dessa palestra que você entendesse essa relação entre as células, quantidades, tamanhos de células da espuma, qual a relação que ela tem com o composto de polimento e como que eles vão trabalhar. Vou mostrar para vocês também um lançamento da Tool System, que são as boinas com ranhuras, né, que são as boinas com multicortes para poder reduzir temperatura. A gente vai falar que daqui a pouco mais especificamente sobre isso. Temperatura, a boina de espuma, ela é fundamental você manter uma temperatura mais baixa para você tirar todo o rendimento e potencial. Então eu vou compartilhar a tela com vocês e vamos ver se vai dar certo aqui. O Andrew, se não aparecer lá, ele me avisa, tá bom, gente? Então aqui eu tenho uma estrutura. Tenho aqui uma estrutura de celular, ok? Aqui eu tenho uma espuma de poliuretano, aqui uma boina, a nossa boina cinza, uma boina de corte pesado. E o que eu queria mostrar para vocês é essa estrutura aqui, ó, tá? Você tem aqui esses vários furinhos, deixa eu dar uma focada melhor para você poder ver. E se você puder prestar atenção, tem vários furos aí, certo? Pô, estou vendo vários furos aí. Eu queria que você focasse nesses furinhos que estão mais escuros, tá? Então, esses furos mais escuros, eles são o que nós chamamos de células abertas, tá? Então, como são essas células abertas? Elas têm profundidade, ok? Então, essas células abertas, elas vão receber o composto. Então, como se fosse um pequeno tubo, o composto de polimento vai preencher todo esse espaço da célula aberta e guardar o composto de polimento dentro dessas células. Perfeito? Por quê? É importante que esse composto de polimento esteja alojado dentro das células da espuma da boina, para que à medida que você começa a polir, você põe uma pressão na boina, ela vai liberar o produto. Quando você tira a pressão, esse produto ele vai continuar dentro da célula, ok? Importante é que você não tenha todo o produto o tempo todo na superfície da boina, tá? Então a gente vai trabalhar dentro desse conceito de células abertas e fechadas. Numa relação de boina de corte pesado, então essa aqui é uma boina que consegue fazer um corte pesado, ok? Um corte
semelhante a uma boina de espuma. A gente vai falar também um pouquinho sobre boina de espuma. E eu tenho sempre uma relação de boinas aliás, células abertas, a maior quantidade de células fechadas do que células abertas, ok? Então, se você observar bem, eu tenho aqui uma quantidade menor dessas células mais escurinhas, mais profundas, e eu tenho uma prevalência, uma quantidade maior de células fechadas, que são essas células que não são as escuras. Por quê, pessoal? Essas células fechadas, elas vão trabalhar como uma proteção, como se fosse uma barreira, né, uma cinta de proteção em volta dessas células abertas. Para quê, galera? Para que essa célula não rasgue, para que ela não rompa. Quando eu tenho esse rompimento da célula aberta, o composto de polimento ele não fica guardado e ele é todo lançado de uma única vez para a superfície da espuma e entrando em contato com a área polida. Então, o que acontece? Ela começa a jogar produto para fora da boina, aumenta o consumo do produto e reduz consideravelmente a eficiência do teu polimento, tá? Então, essa relação, quando eu tenho uma boina de corte, ou seja, uma boina, uma estrutura de poliuretano de espuma que prevalece e que favorece o trabalho com compostos de corte mais pesado, ok? Beleza? Eu vou mudar agora aqui para uma outra estrutura celular, aqui uma outra boina da True System também, essa amarelinha. Opa! Dando spoiler aqui do que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, se eu reparar essa aqui eu tenho na boina cinza uma densidade maior, uma boina mais rígida, mais estruturada, tá? Uma densidade mais firme. E aqui eu tenho uma boina um pouco mais macia, porém, se nós observarmos também esta estrutura celular, eu posso verificar aqui esses pontos mais escurinhos. Então, eu tenho uma quantidade menor de células abertas e maior de células fechadas. Portanto, esta boina, embora tenha uma densidade mais macia, ela também é uma boina de corte. Agora aqui uma diferença legal para você observar. Então observe aqui que eu tenho um tamanho de célula maior nessa boina cinza, ou seja, na boina de corte mais pesada, e aqui eu tenho um diâmetro de células menor, tá? Então agora é que você vai começar a entender essas diferenças. E por último, eu vou te mostrar aqui uma boina de acabamento, tá? Ó, nossa boina lá. Opa, ó o spoiler de novo aqui, não quero dar spoiler, que eu vou falar já dessa novidade legal da boina Plus aqui, essa boina que eu estou mostrando, uma série nova de boinas que nós estamos trabalhando, tá? Então aqui eu tenho uma estrutura que muda um pouco o quadro, né, pessoal? Aqui eu passo a ter uma quantidade maior de células abertas do que células fechadas, tá? Então aqui, ó, aqui prevalece células abertas, eu tenho mais células abertas que fechadas. Aqui eu tenho mais células fechadas que abertas, boina de corte. E aqui eu tenho uma quantidade menor ainda de células abertas, uma boina de corte pesado, tá? Então vamos lá. Esta boina que eu tenho uma estrutura maior, um tamanho maior de células, ela vai trabalhar com um composto de corte pesado, tá? Aqui no caso, nós trabalhamos com os produtos da Kochimi, ou mais popular aí no mercado de Coquimi. Então aqui é uma boina onde eu trabalho com um abrasivo H, um abrasivo heavy cut, ou seja, um abrasivo maior, que normalmente que é composto, né, de um produto de corte, um composto de corte mais pesado. Ele tem esse tamanho de abrasivo maior, chamado aí de heavy cut, tá? Que nós desenvolvemos esse diâmetro de células para poder receber esse abrasivo maior, ok, pessoal? O que acontece?
Se eu tenho um heavy cut numa estrutura de fine cut, né, de um composto de corte de um tamanho menor, né, que seria lá um fine cut ou um produto de refino, o que acontece? Eu acabo rompendo, né, eu acabo rasgando, né, as células, porque o abrasivo do composto ele é maior, tá? Então, primeiro que ele não consegue preencher o espaço da célula aberta por completo, e segundo que ele tem um abrasivo muito grande. Então, aí nós temos um casamento, tá? Do diâmetro de boina para um abrasivo grande, para um heavy cut, para aquele abrasivo de corte pesado, tá, galera? Então isso tem que estar alinhado, isso tem que estar ajustado. Para quê? Para que você guarde o produto na quantidade correta e libere o produto na quantidade correta e com o tamanho do abrasivo correto, ok? Então isso é bastante importante, esse é o grande pulo do gato que você vai ter aí para ter um polimento de alto desempenho, para ter uma eficiência maior, tá? Desse composto que você está usando junto com a boina, tá? Então o que acontece? Quando eu tenho isso equilibrado, quando eu tenho isso ajustado, quando eu tenho isso preparado, eu tenho uma maior eficiência no processo de polimento, e eu tenho também uma economia de material, tá? Então, todo o material que eu vou usar no processo de polimento, ele vai ser usado na quantidade adequada, recomendada pelo fabricante, tá? Então, voltando, ó, essa estrutura aqui de boina de espuma de corte pesado, tamanho de diâmetro e densidade para trabalhar com composto de polimento heavy cut, um tamanho, aquele abrasivo de ataque, depois, conforme você vai atacando, ele vai arredondando e vai dando acabamento, tá? Então, dentro dos produtos da Koshmi, você tem um corte de 9, de uma escala de 10, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, e tem um brilho de 6, tá? Para ele ter o corte de 9 e o brilho de 6, tem que ter esse equilíbrio, tá, pessoal? Tem que ter essa parceria aí, né? Esse casamento de diâmetro de boina com o tamanho de abrasivo, tá? Aí, recapitulando, para a boina de corte médio, né, ou para aquele verniz que marca muito, você vai também abaixar a abrasividade do composto. Então, você vai usar um abrasivo de composto de polimento, um fine cut, um abrasivo mais fino, tá? Que já está também balanceado e ajustado para essa estrutura de espuma da boina. E para a boina laranja, que é uma boina de acabamento, tá? Então, eu vou priorizar aqui, eu não preciso de corte, eu preciso de acabamento. Então, eu tenho uma quantidade maior de células abertas, tá? Porque aqui eu não quero priorizar o corte, mas eu quero priorizar o acabamento, tá? Pô, Ailton, mas eu estou vendo algumas células fechadas. Ok, porque também um microcut, né, um abrasivo micro, ele também precisa ter uma leve remoção, tá? Lembrando que hoje quase nós não temos produtos de lustro, né? Então a gente trabalha com a abrasividade dos compostos, corte pesado, um corte fino e um corte micro, um corte leve que também vai ser um acabamento. Legal? A novidade que eu tenho para mostrar para vocês é que a nossa boina, a boina Plus, ela tem essa estrutura reticulada, ó. Esses cortes aqui na boina, tá vendo? Ó que legal. Ó, ela se movimenta, tá? Então, primeira coisa, o composto vai ser guardado dentro da célula e também nessa ranhura, dentro da ranhura. Então, eu vou manter esse composto por mais tempo fresco, ou seja, sem secar. Então, eu tenho aqui uma economia aí de 30% quase de composto, é uma coisa absurda. E a gente, nesse tipo de estrutura, o ar consegue circular com mais facilidade, com mais liberdade, e nós conseguimos baixar aqui cerca de 8,9 graus de temperatura na boina, tá? Que é uma coisa bastante importante para você ter um alto rendimento com boina de espuma, que você mantém essa boina numa temperatura baixa, tá? Então essa boina aqui, ela incrivelmente consegue baixar bastante essa temperatura, e isso implica também na durabilidade da boina e no desempenho dessa boina. E olha que legal, pessoal. Percebe que a boina, ela tem movimento, né, cara? Ela tem uma vida, ó. Olha que bacana, olha que legal. Para quê? Esses quadradinhos, esses módulos, eles vão se adaptando
aos vincos, vão se adaptando aos cantos vivos, e aí evita que você tenha algum tipo de remoção de tinta nos cantos, dá para você trabalhar com mais conforto. Ela vai se ajustando independente da superfície do carro, né? Então, essa é uma coisa bastante legal, tá? Esse sistema que nós temos aí nas 3 boinas, tá? Na boina de corte também, a gente tem o mesmo sistema, né? De reticulado, tá? Na nossa boina laranja também, tá? Então, aqui, super dica para você, esse lançamento que é a boina Plus da Tool System, tá? Então, uma boina incrível, rendimento incrível, quer dizer, um alto rendimento, tá? Então, você quer uma boina de alto rendimento, achou a boina essa daqui, tá bom, pessoal? Eu vou descompartilhar agora a tela para a gente conversar de novo. Espero que você tenha visto essas nuances, né? Então, isso é bastante importante, tá, pessoal? Você ter essa comparação, tá? Então, só para a gente ilustrar de novo, aqui eu tenho uma boina de corte pesado, um tamanho de célula ajustado para um composto de polimento heavy cut, tá? Aqui no caso um H8, ele tem 8,5 de corte, 5,5 de brilho, tá? Então um heavy cut, um abrasivo grande. Isso se aplica para qualquer marca, tá? Qualquer marca de polidor segue hoje essa técnica de abrasivo heavy cut, fine cut, micro cut, tá? Existe aí uma combinação deles, mas vai sempre prevalecer aqui num de corte pesado a quantidade maior de células heavy, né? De células maiores, compatível com o diâmetro da boina aqui da espuma. Legal? A mesma coisa aqui. Um fine cut, tá? Então, uma boina com essa estrutura, com células menores, um tamanho de abrasivo menor também, tá? Essa aqui é uma super dica, essa boina. Você tem aqueles carros que marcam muito, né? Tanto vernizes mais macios como mais duros. Essa aqui é uma solução muito legal, tá? Você trabalhar com essa estrutura de boina, dessa boina amarela, com um composto da sua preferência, um fine cut, aqui no caso da quem usa Koshimi, um F6 com essa boina, ela é fantástica, resultado muito legal, tá? Bacana, pessoal. Aqui tem uma boina também que a gente fez para black piano, para plástico. Ela tem uma característica de menor temperatura, bacana pra caramba. Você que tem aí dificuldade com black piano, tá aqui uma solução muito legal, tá? E a gente tem as novidades também das boinas de lã, tá? E híbrida aqui, no caso, uma de microfibra com lã. Muito legal, tem um corte muito efetivo, um acabamento, limpa a peça. Fantástico, cara. Boina de lã não é para tirar do teu portfólio, tá? É para manter. Nossa proposta aqui, uma boina um pouco diferente, aqui uma configuração de pelo curto, fio curto, tá? Então, como que trabalha a maioria das boinas de lã? Trabalha com fio longo, né? Então, esse fio, ele vem em pé, né? E quando você vai usar, esse fio deita, né? Então, ele corta no sentido do fio deitado, né? Tem um corte excelente, porque ela corta deitado, corta rápido, porém ela deixa aquelas marcas de boina de lã que você obrigatoriamente tem que trabalhar bastante com a boina de espuma. Então, essa estrutura de boina híbrida aqui de microfibra com lã praticamente não deixa quase nada de marcas de lã, um corte bem legal. E para aqueles vernizes mais delicados também, que mancha essa boina aqui fantástica, tá? Então depois você vem e faz o acabamento, dependendo da cor você mata com essa boina aqui. E a gente tem a de lã carneiro, né? Que é essa estrutura aqui também. Aquela situação que você precisa de mais força, precisa de mais abrasividade, né? Mesmo sistema, fio curto também, lã natural, deixa pouquíssimas marcas, né? Deixa muito pouco para você trabalhar depois com a boina de espuma. Legal? Então, essa é novidade também da Tucissa, que é um material super especial, um material que é utilizado em brinquedos, em bichinho de pelúcia lá na Alemanha, né? Lembrando, pessoal, que todas essas boinas nossas você pode usar tanto numa rota orbital como você pode usar numa rotativa. As duas, a boina, ela foi projetada ou foi fabricada para atender a norma técnica das duas máquinas. Tá? Você pode usar para rotativa, pode usar para rota orbital, independente da órbita, 21, 15, 8, 12, não importa, tá?
Então, toda a nossa linha de boina, ela é feita, desenvolvida para trabalhar com as duas máquinas. Legal. Outra coisa importante, pessoal, é como que eu preparo a minha boina para trabalhar. Tá? Então, normalmente, a galera faz isso, né? Pega aqui o produto, coloca uma gotinha aqui, outra aqui. Tem gente que faz uma carinha, né? Ó. Não estou mostrando, mas daqui a pouco aparece. Põe o narizinho, né? Aí tem um pessoal que faz uma cruzinha, né? Faz um aqui, ó. Faz um aqui, faz outro aqui. Né? Legal. Bacana, bonitinho, todo mundo faz isso. Só que é o seguinte, pessoal. Você transfere, quando você passa isso no carro, na pintura, você espalha na pintura. Só que na boina, o que acontece? Ó? Você vai ter várias partes da boina. Repara aqui, ó. Sem produto. O que vai acontecer? Principalmente com a borda, né? Ó, a borda sempre fica sem. Quando você começa a usar a boina dessa forma, o que acontece? Você superaquece a estrutura de espuma. Você cria micro riscos que você acaba não vendo, mas que toma mais tempo para você no polimento. Você vai quebrando as células, você vai rompendo as células, vai desgastando a boina, e você vai perdendo eficiência de polimento. Tá? Então, o que você tem que fazer? O que a gente recomenda? Que você faça uma hidratação total dessa boina. Tá? O que eu vou fazer? Pegar aqui, no caso da embalagem da Coche, me dá para usar, eu vou usar, abrir meia tampa. Você vai fazer isso aqui, ó. Se estivesse passando um marca-texto, um pincel, você vai colocar em todo o substrato da boina um pouquinho do produto, tá? Poxa, tu vai desperdiçar produto, vai gastar mais. Não vai, galera. Isso aqui tudo você vai usar na pintura. É desperdício zero mesmo, tá? Ó, então aqui, ó, faltou um pouquinho aqui, ó. Sempre dá aquela caprichada na borda, que é onde a boina gasta mais, né? Gasta primeiro. Então aqui eu tenho essa boina hidratada, ou seja, eu tenho material de polimento em toda a substância da boina. Eu vou compartilhar de novo aqui. Um pouquinho. Vou ver se eu... não vou conseguir fazer isso agora. Espera um pouquinho. Vou voltar aqui. Bom, beleza, pessoal. Não estou conseguindo compartilhar de novo. Então, o que acontece? Aqui você tem toda a estrutura celular coberta com material. Você vai fazer um pequeno primer no carro antes de colocar mais produto. E aí depois você pode vir e colocar. Vou abrir um pouquinho. Ó, uma gotinha aqui, outra aqui. E aí você começa, de fato, a fazer o polimento com as 3 gotinhas, 2 gotinhas. Eu tenho toda essa boina hidratada. E aí sim, esse produto que eu coloquei aqui, ele vai fazer o polimento. Tá? Manter essa boina sempre umedecida com o produto durante todo o processo. Tá? Você vai ter uma eficiência muito grande dentro do polimento, vai mudar. Tá? Você vai aumentar a vida útil da boina e você vai ter um rendimento muito maior, tanto de produto como da boina. Legal? Outra dica que eu deixo importante, trabalha sempre com 2 boinas, tá? Principalmente quando você vai trabalhar com uma boina de corte como essa de espuma. O que acontece? Eu tenho um abrasivo maior, tenho um abrasivo mais forte, mais resistente a atrito, então ela vai gerar mais atrito, ela vai esquentar mais. Então o que acontece? Sempre trabalha, principalmente quando você tiver com corte, com 2 boinas, tá? Então você faz uma parte, faz 1, 2 peças com uma boina, tira essa boina, deixa ela descansando, esfriando, voltando para a sua temperatura normal e vai continuando com a outra boina. Esse rodízio das boinas, essas 2 boinas que você vai trabalhar em conjunto, isso aumenta em pelo menos 4 vezes a vida útil da boina. Poxa, mas eu vou ter que comprar 2? Cara, mas no final do mês, quando você fechar a conta, você vai ver que você gastou menos boina. Tá? Embora você tenha que comprar sempre de 2 e usar 2, você vai gastar menos boina. O desgaste dessa boina vai ser maior. A vida útil dela, o desgaste vai ser menor e a vida útil dela vai ser maior.
Uma outra coisa, você economiza composto de polimento, tá, gente? Um composto de polimento, ele tem uma importância dentro do custo muito grande. Então, você economiza produto e você usa o produto de forma eficiente, eficaz. Legal? Então, fica essa dica. Trabalha sempre com 2 boinas, vai revezando, vai limpando essa boina, tá? Ao longo do trabalho. A boina plus, ela vai facilitar muito a limpeza da boina, ela é meio que autolimpante, tá? O material que vai ficando dentro da ranhura, você passa ali uma escovinha, bate um arzinho, ela vai limpando quase que automaticamente. Importante você ter sempre essa superfície limpa, né? Tirando aquele abrasivo que já ficou duro, né? Que pode criar algum tipo de risco. Você vai aumentando a eficiência e a vida útil da boina, tá? Uma última dica que eu deixo para vocês, voltando naquele tema nosso da espessura do verniz. Nós temos lá 30, 50 microns, ou seja, metade de um fio de cabelo. Então, o que a gente tem trabalhado, tem orientado e tem feito isso dentro das montadoras, a gente sempre faz uma opção de menor abrasividade. Tá? Então, a gente pega o sistema menos abrasivo, ou seja, ao invés de eu começar com um heavy cut, com uma boina mais pesada, uma boina de espuma corte pesado, uma boina de lã, eu começo, por exemplo, usando o meu composto mais fino, usando uma boina para acabamento, e vou fazendo o carro inteiro. Aonde tem as marcas maiores, onde tem os riscos que não foi removido nesse processo menos abrasivo, eu faço um trabalho localizado. Pode ser com uma boina menor, pode ser com a boina normal, e eu vou localizando, eu vou marcando esses riscos, um vizinho de cera, assim como é feito da montadora, um lápis, e vou fazendo isso localizadamente, e depois passo novamente a boina de acabamento e finalizo. O que isso acontece? Você ganha muito tempo dentro do processo de polimento, porque onde o carro, onde você conseguiu resolver com o composto mais fino e com a boina de acabamento, ele já está praticamente pronto. Você vai matar numa etapa só. E os pontos onde você precisa tirar localizadamente, você remove isso rapidamente de forma localizada e vem completa o acabamento novamente. Você reduz aí muito tempo de polimento, reduz muito desgaste de boina, consumo de composto de polimento, aumenta pra caramba a eficiência do teu processo, tá? E como o seu Oswaldo estava falando na palestra dele, nós temos N produtos, nós temos N possibilidades, porém é interessante que você, no final do mês, coloque dinheiro no seu bolso, que o teu sistema, o teu processo de polimento, ele seja eficiente, ele seja rentável, ele seja lucrativo para você, independente do produto que você vai usar, tá? Então a gente tem essa linha premium, tem esse sistema de polimento, então cada composto com a sua boina, né? É uma coisa extremamente eficiente, dá certo, pessoal, e a gente faz essa virada de chave. Temos produtos diferentes, a cada dia as novidades estão chegando, os vernizes vão mudando, as montadoras estão chegando, é tudo dentro de uma velocidade muito grande, tá? Então, o legal dessa jornada de Tail é a gente receber essas informações e dentro dessas informações a gente poder ajustar o nosso sistema para que torne o nosso processo mais eficiente, com maior qualidade, com menos tempo, pensando muito naquilo que a gente começou o bate-papo, da tua saúde, cara, valorize a tua saúde e faça sempre uma opção por produtos que pensem em como preservar a tua saúde, como preservar aí a tua força de trabalho ativa, bom? Então essas são as dicas. Eu não sei como é que está o tempo aí, não sei se o Anderson consegue me dar um toque, não estava funcionando o aviso aí, mas a gente está chegando aí nesse final. Então você que ficou firme com a gente aí, ficou comigo aí no chat, um abraço. Eu vou depois, quem colocou perguntas, dúvidas, eu vou tentar resgatar isso e responder para vocês, tá? Depois o André vai deixar aí o meu contato, vai deixar aí como você consegue falar comigo. Estou sempre à disposição para poder ajudar, para poder somar, para poder aprender também. Isso é uma coisa muito legal que a gente faz na Tucice de assistência técnica. O cliente
tem um canal aberto com a gente para saber o que está acontecendo com o polimento, o que está acontecendo com o rendimento da boina. E a gente está sempre disposto, está sempre aberto aí para receber você, para tirar as suas dúvidas, ok? Então, eu queria deixar aí o meu agradecimento a toda a organização aí do Jornada do Detail, por essa oportunidade de a gente poder compartilhar essas informações, trocar essas ideias, e essa somatória de conhecimentos, essa somatória que nós temos aí de troca de experiências é que faz a gente crescer. Bom, um outro trabalho também muito legal que a gente está desenvolvendo, ano que vem vocês vão ter novidades, né? Que é a ABEA, Associação Brasileira de Estética Automotiva, da qual a gente está aí coordenando, a gente com uma equipe muito legal, né? O Jorginho que estava ontem aí, o Matheus, uma galera aí, Nelson, Rafael Senzi, tem uma turma Lobão, tem uma turma Terabi, tem tanta gente boa lá na BEA, e a gente também está fazendo esse trabalho aí, pensando em como que a gente pode estar ajudando, como a gente pode estar contribuindo para o crescimento, para a melhoria do segmento de estética automotiva. Então, um forte abraço para você que está me vendo agora, você que vai me ver no futuro, né? Essa live ela vai ficar gravada, ela vai poder ser revista. Você que não viu hoje vai estar me vendo aqui no futuro. Eu espero que você tenha curtido. Espero que esse conteúdo tenha ajudado. E mais uma vez, a gente está à disposição aí para todos aí. É só chamar, a gente com o maior prazer vai atender. Forte abraço, Deus abençoe a todos. Até uma próxima jornada aí.